Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas. E colchões Ortocrim, o sono de saúde. Olá, para você que está conosco aqui no Lavras TV. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Delegacia de Mulheres prende autor de violência contra a companheira. Bombeiros combatem incêndio em residência no centro de Lavras. Júnior Murad traz todas as informações do esporte. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Terça-feira, dia 4 de abril. O seu Jornal da Cidade já começou. E nós iniciamos essa edição falando de um incêndio no centro de Lavras. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas em uma residência na rua Bernardino Macieira. Segundo a moradora do imóvel, ela e mais 2 casais estavam reunidos. Em um determinado momento, houve uma discussão e agressões entre ela e outras 2 mulheres, sendo que a denunciante teria fugido da casa e, ao retornar, não encontrou as outras 2 envolvidas no conflito. Ela relatou ainda que no dia seguinte foi para a casa de uma amiga e, ao retornar, se deparou com a sua casa em chamas. O fogo destruiu um quarto e danificou as paredes do imóvel. Devido à suspeita de incêndio criminoso, as polícias militar e civil compareceram ao local e tomaram as providências cabíveis para o caso. Ainda falando sobre ocorrências, a Delegacia de Mulheres de Lavras conseguiu prender mais um homem acusado de ter ameaçado e agredido a sua companheira e por ter descumprido uma medida protetiva que amparava a vítima. As investigações só foram possíveis a partir da denúncia da vítima, após ter sido ameaçada pelo agressor. E para trazer mais detalhes sobre esta prisão, eu conversei com a chefe da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Lavras. Vamos acompanhar. Estamos aqui com a doutora delegada Ana Paula Arruda. Doutora, mais uma prisão importante, num mês extremamente significativo, aliás, a segunda, né? Dessa vez um homem de 32 anos, que descumpriu medida protetiva, e queria que a senhora falasse sobre essa prisão, né, contasse um pouco para nós os detalhes, né, do que essa mulher estava sofrendo com relação a esse companheiro. Sim, no mês de janeiro ela procurou a Delegacia de Mulheres, ela tinha sido agredida por ele, passou por exame de corpo de delito, e naquela ocasião ela pediu a medida protetiva de urgência, que foi deferida judicialmente. A partir daí, mesmo tendo ciência da decisão judicial, ele passou a descumprir constantemente as medidas protetivas. Ele continuava agredindo fisicamente, obrigava que essa mulher o aceitasse em casa e também proferia diversas ameaças contra ela e contra a família dela. Como ele é um sujeito que já tem passagens policiais por tráfico de drogas e também um homicídio, lógico que isso gerava na vítima e em seus familiares um temor muito grande. Ela veio à delegacia, noticiou esse descumprimento de medida protetiva e, a partir daí, a gente pôde representar pela prisão preventiva dele. Ontem ele foi preso, né, está encarcerado à disposição da Justiça no presídio de Lavras. Doutora, acho que uma pergunta importante, até para as mulheres que estão assistindo agora, e trazer essas histórias que eu considero de sucesso, né, de prisões da polícia, encoraja, né? Mais do que nunca, a gente não precisaria disso para que as mulheres entendessem que elas são, a sua segurança é inviolável. Mas como é que, daqui para frente, esse autor, né, que foi preso, ele permanecerá, ele será processado? Como é que, só para a gente entender, porque muita gente pergunta isso para nós, olha, mas eu vou lá, denuncio, ele será preso, mas daqui a pouco ele será solto. Vamos contar um pouco de como é que funciona a partir dessa prisão. Então, a partir do momento que ele é preso preventivamente, o que a gente tem é que ele vai responder o processo encarcerado, preso, né? Ele fica à disposição da Justiça e, a partir do momento que o Judiciário entende que a prisão dele deve ser mantida, ele é mantido assim preso. Então, é uma série de circunstâncias que são analisadas pelo juiz do caso. Eu tenho 10 dias para concluir o inquérito policial, então ele vai ser concluído o mais rapidamente possível, para aí, assim, ele ser processado e o juiz da causa ir acompanhando ali o comportamento daquele sujeito e a
necessidade dele permanecer preso, né? É muito importante a gente entender que a medida protetiva ela é um degrau para a prisão. Né? A partir do momento que esse homem ele descumpre a medida protetiva, eu tenho elementos para representar pela prisão preventiva dele, ou seja, para ele responder o inquérito e o processo preso. Então, é muito importante que as vítimas confiem sim na medida protetiva. A gente pede cerca de 350 medidas protetivas por ano aqui na Delegacia de Mulheres e poucos homens descumprem. Né? A gente não está todos os dias, é a segunda em menos de um mês, mas a gente não está todos os dias aí fazendo prisões por descumprimento de medida protetiva. Então, os números mostram que essa medida realmente ela é efetiva e ela é muito importante para a gente conseguir, sim, um endurecimento do tratamento desse agressor. E mais importante do que nunca, a polícia continua acompanhando os casos, inclusive já sabe quais são as vítimas, até para protegê-las. Então, mais do que nunca, na dúvida, procure a polícia sim e denuncie. E se você tiver dúvida, já vou até me atendo aqui pelo conhecimento que a gente tem, doutora. Se isso cabe medida protetiva ou não, vem na delegacia, né, na DEAN, inclusive, aqui no SIM, para que a senhora e a equipe competente receba e diga para ela se realmente prevê medida protetiva. Para a gente finalizar, doutora, segunda prisão neste mês da mulher, né, a gente trouxe aqui aquela primeira. Eu acho que em um mês, 2 prisões, né, de homens que descumpriram medida protetiva. A lei funciona e eu acho que é importante número, né, para um mês em Lavras. Sim, é um recado, né, muito importante para a nossa sociedade. Lavras não tolera violência doméstica contra a mulher. Todos os homens que descumprirem as medidas protetivas, nós representaremos pela prisão para que eles respondam na mais dura pena da lei. É muito importante também a gente destacar essa postura ativa da mulher. Né? Eu não tenho como prever se esse homem vai descumprir ou não a medida protetiva. Eu preciso que ela venha me contar, eu preciso que ela tenha essa postura ativa e, na menor dúvida, pode sim procurar a delegacia, pode sim procurar o Centro Integrado das Mulheres ou, se ela se sentir constrangida, ligar no 180, que funciona todos os dias até às 10 horas da manhã, inclusive para tirar dúvidas. Sempre bom lembrar, a integridade da vítima será sempre mantida em altíssimo sigilo, porque muita gente tem medo disso, mas sempre mantida em muito sigilo. Parabéns pelo trabalho, doutora. Obrigada, muito obrigada, estamos sempre à disposição. Hora do esporte, aqui no Jornal da Cidade. Júnior Murad está chegando por aqui, trazendo as principais informações dos times mineiros. Não é isso, Júnior? Oi, Fred. A gente começa o nosso giro pelo futebol mineiro trazendo destaques do Cruzeiro, que segue a sua preparação sob a batuta do técnico português Pepa, pensando na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, fora de casa, no dia 16. Porém, antes, na semana que vem, dia 13, o Cruzeiro vai até Pernambuco enfrentar o Náutico, jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro segue também otimista e pelo menos tentando um acerto. Foi feita uma contraproposta à Minas Arena para que o Cruzeiro possa, quem sabe, voltar a mandar seus jogos, ou pelo menos alguns jogos, em 2023, no Mineirão. O Cruzeiro aguarda uma reunião da cúpula da Minas Arena que deve acontecer até o dia 20 deste mês. Falando também do América, porque a equipe do técnico Wagner Mancini segue se preparando, tem estreia amanhã, quarta-feira, na Copa Sul-Americana, jogando no Independência contra um adversário complicado, de muita tradição, que é o Peñarol do Uruguai. O América quer estrear bem e fazer valer, quem sabe, o mando de campo para começar com o pé direito na competição sul-americana. O América, que ontem fez a sua venda com números astronômicos até, eu diria, né? A maior transação de um atleta do América. Trata-se do lateral direito Arthur, destaque inclusive agora da seleção brasileira, convocado pelo técnico Ramon Menezes, esteve, né, na viagem no amistoso contra o Marrocos na semana passada. Valores acima da casa dos 7 milhões de euros. Ele foi negociado com o futebol alemão e se apresenta a partir do mês de julho ao Bayer Leverkusen. E para a gente fechar o giro, falamos também, claro, do Atlético, que estreia na fase de grupos da Copa Libertadores na próxima quinta-feira, jogo às 7 da noite, com transmissão aqui pelo Lavras TV, e a equipe segue se preparando, porque depois, no domingo, tem a segunda partida da decisão do Campeonato Mineiro contra o América. O Atlético venceu a primeira partida, 3-2, e pode inclusive perder por um gol de diferença para assegurar o tetracampeonato mineiro. Quem chegou ao Atlético para reforçar a equipe é o volante argentino
que saiu do Mallorca, da Espanha. Trata-se de Rodrigo Batalha, 31 anos. Ele chega, já fez os exames médicos, inclusive está sendo apresentado nesta terça-feira à torcida atleticana. É o novo reforço, inclusive já inscrito, com possibilidade até de ser relacionado para esta partida de quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Fred. Muito obrigado, Júnior Murad. Vamos agora ver como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. A quarta-feira terá sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima 29. A previsão é que chova até 15 milímetros. A possibilidade de chuva chega a 80%, ventos de 9 km por hora e a umidade relativa do ar ficando em 62%. E esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos do Instagram e do Facebook. Lavras TV, o seu canal de informação da internet. Vem ser Unilavras e se preparar para a sua melhor versão. Você escolhe colchão com a emoção ou com a razão? Quem pesquisa descobre que entre as 400 indústrias de colchão do Brasil, apenas 5 têm o selo que garante a qualidade do colchão. E que dessas 5, só a Ortocrim tem o selo Pro Espuma em todos os seus colchões. Quem escolhe o Ortocrim está coberto de razão.